Estamos à conversa com o engenheiro António Pereira, presidente da Associação de Futebol de Évora, recém-eleito para o quadriênio 2020-2024. António Pereira, começando a nossa conversa pela questão das eleições, mas eleições em que encabeçou a lista que foi a sufrágio, a única lista que foi a sufrágio nesta eleição nos novos corpos sociais da Associação de Futebol de Évora, eleita por 26 dos 40 clubes inscritos, uma eleição em que houve ainda uma lista que tentou ser concorrente, mas não foi aceita. Que balanço faz também dessas eleições? Quais são os seus objetivos para, neste momento de tanta incerteza, desafiante também, aceitar, dar a cara por esta lista e continuar à frente também dos destinos desta equipa que se chama Associação de Futebol de Évora? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. A realidade é que, portanto, eu poderia, quando acabei agora o meu mandato, sair e podia dizer que saía pela porta grande, porque nós fomos campeões nacionais quando vencemos a Taça das Regiões e, portanto, saía em beleza. Mas há sempre alguma coisa que falta ainda fazer, né? E, na realidade, nestes últimos 5 anos, nós primamos por formar fundamentalmente jogadores, treinadores, dirigentes, equipas médicas e, portanto, acho que agora temos as equipas formadas, preparadas, portanto, nós, inclusive, portanto, somos a associação que mais percentagem de clubes tem certificadas a nível nacional. Nós temos 45% dos clubes certificados neste momento. Nenhuma associação em Portugal tem uma percentagem tão grande de clubes certificados. Isto quer dizer que estamos no bom caminho para começarmos a pensar mais alto, isto é, começarmos a participar em campeonatos nacionais, porque os clubes estão neste momento preparados para atingir esse fim, que é os campeonatos nacionais. E daí, portanto, o que eu penso é que no final deste mandato que agora vamos iniciar, nós queremos ter entre 2 a 4 equipas a disputar campeonatos nacionais da primeira divisão. E, portanto, entre o futebol e o futsal. E penso que temos as equipas técnicas preparadas, portanto, para dar o máximo, e esse máximo é levar esses clubes a chegarem, portanto, a esses campeonatos nacionais. Por outro lado, no Campeonato de Portugal, o que se verificava até aqui é que os clubes iam para o Campeonato de Portugal, estavam lá uma época e desciam de divisão. A nossa visão é que, neste momento, estão já reunidas as condições para que os clubes vão para o Campeonato de Portugal e fiquem no Campeonato de Portugal. E, portanto, este ano, pela primeira vez, já temos 2 equipas no Campeonato de Portugal e queríamos, na próxima época, ter 3 equipas no Campeonato de Portugal. Portanto, vamos ver se conseguimos atingir esse feito. Porque penso que, se nós andarmos 20 anos para trás, nós chegamos a ter 4 equipas no Campeonato Nacional da 2ª Divisão e chegamos a ter 3 equipas, portanto 7 equipas nos Campeonatos Nacionais de Futebol. Portanto, penso que estamos a preparar as nossas equipas para lá chegarem e ficarem lá. Porque, na realidade, o nosso campeonato distrital é um dos melhores campeonatos distritais de Portugal. Por isso, temos condições e qualidade para ficarmos lá nesses campeonatos. Daí que, portanto, este desafio que é muito grande. Além disso, queremos continuar a crescer. Nunca a Associação de Futebol de Évora teve 4.000 jogadores inscritos. Nós queremos chegar aos 5.000 jogadores inscritos, porque os tempos que aí vêm dizem-nos que uma associação que não tenha 5.000 jogadores dificilmente sobrevive. Precisará sempre de apoio da Federação para conseguir sobreviver. E, portanto, temos que andar sempre com a mão estendida à Federação e poderemos ter o dissabor de a Federação não ter capacidade para nos apoiar como nos tem apoiado até aqui. O que nós temos feito é, o dinheiro que vem da Federação tem sido uma Federação que nos tem apoiado como nunca outra Federação apoiou, e eu já estou aqui há 26 anos, conheço outras gerências da Federação Portuguesa de Futebol, e as antigas nunca deram gestão a uma associação. Esta Federação tem dado muito apoio às associações. Nós, portanto, temos hoje
3 carrinhas para transportar as nossas equipas, para funcionar. Foi a Federação que, portanto, pagou essas carrinhas. Nós hoje temos um diretor de comunicação, temos um diretor técnico, que é a Federação que paga o ordenado desses funcionários. Isto, portanto, o que se prevê a curto e médio prazo é que deixe a Federação de pagar isso. E, portanto, se nós não tivermos esses tais 5.000 jogadores, dificilmente conseguiríamos manter este nível que temos tido até aqui. Daí que, portanto, temos que trabalhar muito. E esta nova direção tentei, portanto, ir buscar as pessoas certas para os lugares certos. E penso que com estas pessoas, juntamente com os clubes que estão, portanto, embalados em trabalhar a este nível, que nós conseguimos, portanto, fazer um brilharete ao fim destes 4 anos. Um assunto que esteve e continua a estar na ordem do dia é a questão do coronavírus, o Covid-19. Os campeonatos tiveram de ser primeiro parados e depois dados como concluídos. Isso continua a ter impacto na organização dos campeonatos, continua a ter grande impacto nas equipas, inclusivamente no Concelho de Montemor Novo há desde já uma desistência. O Valenças do Ciborro desistiu de participar no campeonato de séniores da Liga AFE. Que notícias têm tido por parte dos clubes da Associação de Futebol de Évora em relação às dificuldades, ao panorama existente para aquilo que supostamente vai ser o início, o pontapé de saída destes campeonatos distritais de séniores que está previsto para se realizar este domingo 4 de outubro? Nós temos vindo a realizar reuniões com todos os clubes participantes. As dificuldades são enormes, mas os clubes têm conseguido contornar essas dificuldades, excepto, pronto, o Valenças, porque teve que desistir porque, de facto, tinha um surto na altura, portanto, na aldeia do Ciborro, e como tal, portanto, ninguém queria ir treinar. Apareciam 3, 4 jogadores a treinar e a direção, portanto, disse, a gente não consegue fazer equipa e como tal, portanto, se houver futebol de formação, nós vamos entrar com o futebol de formação e na próxima época, portanto, se tudo correr bem, vamos regressar, portanto, com a nossa equipa. Em relação às outras equipas, portanto, o União já teve um problema de Covid, teve parado durante 15 dias, felizmente está debelado esse problema. O Escoral está neste momento também com um problema desse género, portanto tivemos que adiar esse jogo. Uma das coisas que nós fizemos para tentar aqui fintar um bocado o Covid foi, a época costuma começar com a Taça de Distrito de Évora, mas para não juntar os clubes da primeira divisão com os da segunda divisão, portanto, decidimos que a Taça de Início Vital será feita na parte final dos campeonatos. Isto é, primeiro vamos fazer o campeonato da divisão de elite, o campeonato da Liga AF, temos 8 datas previstas para a substituição de jogos e vamos, portanto, tentar gerir isto por forma a que essas 8 datas cheguem para que nós consigamos no dia 25 de abril ter os campeonatos concluídos. Caso isso não seja possível, portanto, vamos andar com jornadas para a frente até ao final de maio. Portanto, o que eu disse aos clubes era que, para não aumentar as despesas dos clubes, a 30 de maio a época fecha para o futebol. E como tal, vai acontecer, nós se não conseguirmos acabar o campeonato até ao dia 25 de abril, dificilmente vamos conseguir acabar depois da taça até ao final de maio. Espero que as coisas se melhorem e que, portanto, nós consigamos entre todos que isso seja possível. Para já, nesta primeira jornada, a Associação vai nomear um delegado para cada jogo para tentar cumprir as regras todas estabelecidas. Todos os clubes estão a fazer um plano de contingência que deve ser, portanto, cumprido escrupulosamente durante o jogo. Para isso, é nomeado um delegado que vai exigir o cumprimento dessas normas. O clube adversário, antes de chegar ao campo, já tem, portanto, as normas que o clube da casa tem previsto para o local, para que, quando chegue lá, saiba com que regras deve ter durante o jogo. Porque há campos que têm balneários grandes, há campos que têm balneários pequenos,
Portanto, há campos onde é possível a equipa toda se equipar, no balneário, há outros é que isso não é possível, assim como tomar banho e como tal, portanto, devem cumprir rigorosamente essas regras para que nós não tenhamos problemas nenhums durante os nossos jogos. Para além da adaptação dos clubes e da própria associação, estas normas que surgem também de recomendações da Direção-Geral da Saúde, um dos grandes problemas nos clubes é o problema financeiro. O problema de arranjar o estofo financeiro para aguentar esta época desportiva. A associação tomou algumas medidas, entre elas a redução significativa das taxas de jogo, que serão mais baratas em 40% no Distrital de Évora, mas sem público e sem para já escalões de formação a trabalhar, não teme que mais clubes poderão desistir destes campeonatos? Bom, eu penso que o problema do público é um problema inicial, porque, se não, repare, eu tenho vindo dizer aos clubes que quando nós chegarmos, se calhar ainda antes do final de outubro, nós vamos ter público nos estádios. Porque não é por acaso que agora foi autorizado os 2 jogos da Seleção de Portugal terem público. Isto quer dizer que estamos no caminho para que haja uma abertura para termos público, porque não se justifica no espaço ao ar livre, portanto, ter 100 ou 200 ou 300 pessoas num campo de futebol, desde que sigam as regras estabelecidas, quando o distanciamento, eu penso que é possível, portanto, essas pessoas estarem no campo de futebol e, portanto, assistirem aos jogos. Porque um jogo sem público é o mesmo que um pão sem sal, né? Porque os jogadores andam ali, mas não sentem, portanto, aquele fervor que o público lhe impõe durante o jogo, aquela garra que eles deviam ter e que, se calhar, portanto, vai-se perdendo, porque aquilo passa a ser mais um jogo de treino do que propriamente um jogo de futebol a sério. Daí que, portanto, eu penso que quando chegarmos o mais tardar final de outubro, nós temos o público nos estádios, porque as outras modalidades e fundamentalmente, portanto, douradas têm público, porque é que o futebol não pode ter público, né? Portanto, há aqui qualquer coisa para que não bate certo. Em relação à formação, a Federação, e muito bem, acho eu, portanto, o que está é a tentar ver qual é o balanço do início das aulas. Porque as aulas começaram dia 15 de setembro, agora no final de setembro vai ser feita uma avaliação dos efeitos das aulas, e se tudo correr bem nas aulas, estou convencido que, portanto, lá para 15 de outubro, ou coisa assim, nós estamos a começar a treinar com os escalões de formação, provavelmente em dezembro ou em janeiro estamos a fazer os nossos campeonatos. Outra questão que tem causado alguma polémica está relacionada com o regulamento que saiu no dia 24, um regulamento das provas da Associação de Futebol de Évora, em que num dos pontos fala na questão dos relevados, ou seja, que os clubes inscritos e que foram alvo de sorteio tivessem um campo relevado, o que não acontece com uma das formações da divisão de elite, o Fazendas do Cortiço, tem um campo pelado, foi convidado pela associação a participar na divisão de elite e o que é certo é que uma semana ou perto disso do início dos campeonatos teve esta informação de que não poderia utilizar o seu campo, a sua casa, o seu campo 25 de Abril. A direção do Fazendas do Cortiço já demonstrou a sua insatisfação sobre esta questão. O que é que o Presidente da Associação de Futebol de Évora tem a dizer? Bom, sobre isso é assim, se estão recordados, quando foi do aniversário do Grupo União Sport na São Solene, eu levantei um problema, portanto, a dizer que o Grupo União Sport era o único clube do distrital que, portanto, fazia provas de formação num campo pelado. E, portanto, por isso, o Grupo União Sport não ganhava títulos há muitos anos porque estava a jogar num pelado e em competição completamente distinta com os outros clubes que jogam todos em relevado sintético ou relevado natural. Na resposta, portanto, a Sra. Presidente da Câmara disse que ia levantar, portanto, o relevado do estádio municipal e que, portanto, ia colocar no Cortiço, aonde, portanto, as equipas de formação da União poderiam utilizar esse sintético. Eu saí daí satisfeito, porque disse, pronto, até começarem os próximos campeonatos, porque é que eu disse, estava a saber que o Cortiço tinha uma boa equipa
e que ia ficar normalmente entre os 3 primeiros classificados, os 3 que normalmente são convidados para subir à primeira divisão, à divisão de elite. O que aconteceu foi a Câmara Municipal de Montemor atrasou-se nesses trabalhos e neste momento não tem o campo relevado do Cortiço. Eu acho que também foi uma incúria da parte do Sr. Presidente do Cortiço que devia ter enviado para a Associação um pedido de, enquanto não tivesse o campo relevado, de trocar a ordem dos jogos com os clubes que iriam jogar no campo do Cortiço. E teria assegurado isso, até porque na época passada isso aconteceu com outro clube, portanto o Santana do Campo teve o campo a relevar e trocou a ordem dos jogos com todas as equipas para conseguir fazer os jogos. Infelizmente, quando chegou a segunda volta, foi quando, portanto, eu estava a jogar sempre em casa, não conseguiu realizar todos os jogos derivados ao problema do Covid. Eu penso que foi aqui uma má gestão da parte do Cortiço que originou a que eles não jogassem em relevado. Mas acho que também podem ir pedindo à equipa adversária para trocar a ordem dos jogos, porque ainda recentemente o União trocou o Redondense a ordem dos jogos porque tem o seu campo a ser substituído a relva por um relvamento novo. Daí que, portanto, os clubes devem ser solidários uns com os outros por forma a resolverem os problemas uns dos outros. E penso que, se isso tem sido apresentado na altura do sorteio, não havia com certeza clube nenhum que se iria opor a jogar um jogo trocado com o Cortiço. E agora estamos perante um problema em que terá que ser o Cortiço para resolver o problema, a indicar o campo onde quer jogar. Senhor Presidente. Campeonatos melhores de Portugal. E como tal, não devemos baixar a qualidade dos jogos, mas sim melhorar. Senhor Presidente, perdoe-me porventura a minha falta de informação, mas esta questão da não realização em campo pelado na divisão de elite só surgiu neste último regulamento, ou já existia um regulamento anterior em que se referia esta situação de que todos os jogos da divisão de elite... No regulamento anterior não havia, porque não havia nenhum campo pelado nos campeonatos da divisão de elite. Nos últimos 4 anos, quando todos os campos dos clubes que estavam na divisão de elite tinham os campos relevados, ou de relva natural ou de relva artificial. Daí que não tivesse um regulamento. Este ano teve que ficar no regulamento porque havia um clube que tinha um campo que não estava relevado. Muito bem. Este domingo temos o pontapé de saída então dos distritais de séniores do futebol eburense, 13 clubes na Liga AF, 15 clubes participantes na Liga de Elite, na divisão de Elite. António Pereira, o que é que gostaria de transmitir aqui publicamente, pelos microfones da Rádio Nova Antena, a estes clubes, aos adeptos, à família do futebol eburense? O que eu queria transmitir era fundamentalmente para que todos dessem as mãos, tivessem união uns com os outros e que tentassem resolver os problemas uns com os outros por forma a que levássemos a bom termo a realização dos jogos, portanto, agora no início, que vão ser um bocado difíceis. Vamos todos, portanto, tentar ajudar, da parte da associação, estamos cá para algum problema que surja a tentar resolver, porque a associação está aqui para resolver os problemas dos clubes e não para criar problemas aos clubes. E daí tentar ao máximo para que esses problemas não hajam. De facto, eles estão a entregar, neste momento acaba amanhã o prazo, e eu já tenho, portanto, à volta de 80% dos planos de contingência dos campos. Penso que até ao fim da manhã teremos os 100% dos planos de contingência para enviar para todos os clubes. Vamos fazer uma reunião com todos os clubes via Skype, para que toda a gente esteja elucidada dos problemas e das dificuldades que vamos ter e para ver se as ultrapassamos. E, portanto, eu estou convencido que no final do dia 4 de outubro toda a gente vai ficar satisfeita porque toda a gente trabalhou para que o futebol seja dignificado no nosso distrito e, portanto, isto como é uma família, portanto a família do futebol distrital
de certeza que sabe dar devido tratamento a um adversário que nós não conseguimos ultrapassar, mas de certeza que o conseguimos fintar se chegarmos a bom termo com os nossos jogos e com o nosso campeonato no final da época. Para isso, a todos, o que eu desejo é as maiores felicidades, que continuem a trabalhar como têm trabalhado até aqui, de certeza que no final todos seremos felizes porque temos os nossos objetivos atingidos. Às vezes, quando todos pensam que vão ser campeões, só há um que pode ser campeão, os outros, portanto, devem, no final, para ver para que, de facto, aquele foi campeão porque fez mais pontos. E dar-lhe os parabéns a quem fez mais pontos por ser campeão. Mas dar também os parabéns aos outros porque foram os dignos vencidos, portanto, durante o campeonato. E todos em conjunto, de certeza que vão honrar a família do futebol distrital e assim que a gente tiver público, o que eu gostava era que o público regressasse o mais urgentemente possível aos estádios para que pudessem acompanhar os seus clubes do coração, por forma a apoiá-los ao longo do campeonato. António Pereira, presidente da Associação de Futebol de Évora, que comemorou há bem pouco tempo o seu 94º aniversário. Muito obrigado por ter estado connosco e sabe que temos portas abertas para também ajudar a Associação a divulgar aquilo que deva ser divulgado a cada semana, a cada instante, porque todos juntos somos mais fortes e contra este coronavírus, todos somos poucos para lutar pelo futebol iborense. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu é que tenho a agradecer o trabalho que vocês têm feito em prol do futebol distrital e, portanto, desejar as melhores felicidades também a vocês. Da parte da Associação, tudo o que tiver ao nosso alcance, podem contar connosco, que nós, portanto, ficamos bastante satisfeitos da produção que vocês têm feito do futebol distrital. E, portanto, o nosso muito obrigado à rádio por aquilo que tem feito em prol do futebol.